seguir aqui falando de outros assuntos tão importantes quanto, né, agora envolvendo o governo americano, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na sexta-feira passada, por meio da sua rede social, a Truth Social, que se encontrará com o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, amanhã, dia 15 de agosto. E por enquanto nada mudou nessa agenda. A reunião entre os dois acontece em meio a negociações para o fim da guerra na Ucrânia. Ontem, Donald Trump fez uma reunião por videoconferência com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, e outros líderes políticos europeus. Após o encontro virtual, Trump disse que consequências severas podem atingir a Rússia caso o presidente Vladimir Putin não aceite acabar com a guerra contra a Ucrânia. A gente convida o Rodrigo Medina, internacionalista e chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, que está sempre aqui com a gente para falar sobre esses assuntos espinhosos. E ultimamente, né, Medina, a gente tem falado bastante sobre o valentão Donald Trump, lá que do alto da maior democracia do mundo vem ameaçando o mundo todo de diversas formas. Na situação econômica, principalmente comercial, e também em relação à defesa, acaba com a guerra se não te tarifo, enfim, e também na atuação em algumas guerras que não tem nada a ver com ele. Rodrigo, bom dia, sempre um prazer falar contigo. Vamos sobre, mais uma vez, porque a gente já falou até nessa semana sobre esse encontro que aparentemente vai acontecer. Putin é esperado pelo Trump nos Estados Unidos, no Alasca, amanhã, dia 15 de agosto, né? Sim, bom dia, Natália, bom dia a todos que nos assistem. Pois é, o encontro ele está confirmado para ocorrer na sexta-feira. É bom ressaltar alguns pontos importantes acerca desse importante encontro, né? Volodymyr Zelensky não estará presente, em que pese a reticência do presidente ucraniano e também de lideranças europeias importantes, não é? O que tentou ser remediado com essa videoconferência havida na data de ontem, e da qual não se colheram senão algumas manifestações de interesse que nada garante sejam contempladas nesse encontro, podemos considerar um encontro de cúpula, né? Uhum. Pois isso acho que é um ponto bem importante, né, Rodrigo, para a gente reforçar, porque quando se tem uma discussão de cessar-fogo entre dois países que estão em guerra, aparentemente é interessante ter os dois países ali, né, sendo mediados por um outro país que seja neutro. Não é o caso dos Estados Unidos e não é o caso dessa reunião, que assim como você bem pontuou, não vai ter ali Rússia e Ucrânia representadas, né? É muito mais uma conversa do Trump com Putin e dentro desse campo das ameaças que ele vem fazendo há algumas semanas, usando principalmente a situação econômica para inclusive barganhar, né, um aumento nas negociações com a Rússia, é, envolvendo o tarifaço, para que ele consiga ampliar o seu comércio aí com a Rússia. Então, dá a impressão de que tem um interesse muito mais econômico ali dos Estados Unidos em relação ao fim da guerra com a Ucrânia, do que exatamente um cessar-fogo pela paz daquela região. Pois é. Bom, me desculpem porque eu congelei aqui, mas eu voltei de novo agora. Perfeito. Vamos recordar, não sei se eu consegui compreender a totalidade, eu perdi parte da pergunta, mas Uhum. vamos recordar que essa é uma promessa de campanha que antecede o segundo mandato iniciado agora em janeiro do governo Donald Trump, ou seja, por fim a guerra da Ucrânia. Mas a gente teve aí uma mudança bastante abrupta nas relações, sobretudo entre Estados Unidos e Rússia, não é? Pelo que vinha sendo conduzido até aqui. Vamos lembrar que já em janeiro os Estados Unidos chegaram a apoiar diretamente a Rússia nas Nações Unidas e mesmo obstaculizaram uma proposta de resolução encabeçada por países europeus que condenavam ofensivas russas na Ucrânia, enquanto
o governo Trump exercia pressão sobre a Ucrânia e não sobre a Rússia. Esse Uhum. quadro ele começa a mudar, sobretudo na semana passada, após uma proposta apresentada pelo governo de Vladimir Putin ao enviado especial da Casa Branca, o Steve Witkoff, propriamente no dia 6, onde fica declarado que só é uma possibilidade de fim da guerra a entrega de todo o leste ucraniano, não é? Esse encontro ocorreu numa sala do Kremlin, durou cerca de 3 horas e os resultados foram bastante contundentes da parte de Washington, não é? Sobretudo, seguiu-se a esse desencontro, melhor dizendo, declarações do ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, quanto à utilização do sistema mão morta de resposta nuclear a eventuais execuções de líderes políticos e também militares de alta patente das armas russas. A tensão escala ainda mais quando, em resposta, o governo norte-americano afirma ter enviado para muito próximo da Rússia 2 submarinos nucleares e, na sequência, são declaradas tarifas adicionais à Índia exatamente por comprar petróleo russo, sobre o que conversávamos semana passada, né? Então há Uhum. esse pano que é importante retomar também. Pois é, Rodrigo, e ainda tem aquele ponto curioso daquela reunião que foi muito ruim para o Zelensky, principalmente, né, ali no Salão Oval, né, com o Trump, com o Marco Rubio, em que eles têm uma discussão, assim, eles lavam uma roupa suja ali ao vivaço, né? É, a ideia ali era mostrar que Trump estava conversando e que estava, não sei se é alinhado, dá pra gente dizer, mas que eles estavam ali numa conversa de paz, se entendendo. E aí, enquanto eles falavam, o Zelensky não concordou e se colocou, e aí depois o Marco Rubio, enfim. Teve toda aquela discussão que ficou feia, né? E inclusive isso marcou as reuniões do Trump com outros líderes, né? Até no caso aqui do tarifaço, ficou essa coisa, o Lula não pode passar pela mesma coisa que Zelensky passou, porque uma coisa é o Zelensky, outra coisa é, por exemplo, o Putin também. Então também tem essa expectativa de como vai ser, né? Ou de como vão ser essas declarações que podem acontecer do Trump com o Putin ali e dessa conversa tão tensa que, é claro, não tem ali um respiro tranquilo, né? Se acontecer mesmo, e a gente só acredita acontecendo, vai ser uma coisa tensa, né? Pois bem, o encontro está confirmado efetivamente para sexta-feira, né? E importa também sublinhar que as relações entre Estados Unidos e Rússia mudaram gravemente de condição, sobretudo após a semana passada. Há um periódico russo que chegou a usar, nesses últimos dias, a alegoria de dois trens em rota de colisão. Talvez seja um tanto exagerada essa alegoria, porque rapidamente a conjuntura, conforme se desdobre, pode desvelar Putin e Trump talvez no mesmo vagão, né, de uma mesma locomotiva. A ver os resultados das conversas que ocorrerão na sexta-feira. Mas o que está muito claro é que não havia intenção por parte de Washington, né, de chamar a Ucrânia às conversações. E que essa videochamada atendeu, sobretudo, a manifestação de desconforto de importantes países europeus. E, enfim, parece-me que uma videochamada recentemente, sobretudo no pós-pandemia, tem resolvido muita coisa. Vamos ver se, em termos de política internacional, vale a mesma assertiva. Mas o que está em jogo é todo o leste da Ucrânia em troca do fim da guerra. O governo russo não parece oferecer nada mais para além de um cessar-fogo, não é?
E os líderes europeus mais importantes, eu repito, já se manifestaram quanto ao seu desacordo acerca da entrega da região, podemos dizê-lo, né, em linhas gerais, de Donbass, né, sem que a Rússia se comprometesse com mais nada a não ser cessar os conflitos. O Zelensky tem criticado bastante esse encontro que ocorrerá na sexta-feira. Muito curioso, né? As vias diplomáticas parece que estão sendo desconsideradas. Ele o fez numa postagem na rede social X, dizendo que o local do encontro está muito distante da guerra e exclui a Ucrânia. E me parece que os Estados Unidos não têm se comportado, nesse caso em específico, também em outros, como um mediador de conflitos, senão como um ator que persegue muito claramente interesses próprios, não é? Não fosse, repito, pela manifestação, sobretudo a vida no sábado agora, né? Do governo francês, italiano, alemão, polonês, do Reino Unido e também da Comissão Europeia, mais a Finlândia, de que um caminho para a paz na Ucrânia não poderia deixar de fora a Ucrânia. Em razão disso que, rapidamente, a solução encontrada foi a videochamada, não é? Em que, vamos dizer, os Estados Unidos teriam anuído com pontos e princípios comuns propostos ali pelo Volodymyr Zelensky, né, para as negociações que ocorrerão sexta-feira. Eu acho muito difícil que, enfim, comportando-se como um ator que não propriamente pretende a paz, senão a paz nos seus termos, é o que me parece ser a disposição do governo Trump, esses pontos nada garante sejam basilares para a postura norte-americana, não é? A começar pelo primeiro ponto apresentado pelo Zelensky nessa videoconferência, em que ele afirma: tudo que diz respeito à Ucrânia deve ser discutido exclusivamente com a Ucrânia. Bom, já não está sendo discutido, apesar de, para remediar o fato de Zelensky não ter sido convidado para sexta-feira, né, o Trump ter se manifestado na sua rede social, não é? True Social, se não me engano, que esse encontro seria apenas para sentir, não é, a situação, e que rapidamente seria proposto, então, um segundo encontro onde aí sim Zelensky estaria presente. Seria um encontro trilateral, digamos. Isso, exatamente. Zelensky, inclusive, hoje também tem algumas reuniões com isso, com alguns países ali da Europa. Vai ser uma reunião também, alguns por videoconferência, enfim, acho que deve sair algumas movimentações, algumas falas interessantes desses encontros que vão acontecer em Londres a partir de hoje. Tem um outro ponto que eu acho importante, que dá até para a gente continuar falando de Rússia, mas muito mais sobre BRICS, porque durante essa semana o presidente do Brasil, Lula, falou, né, com o Xi Jinping sobre essa união tão importante agora com tarifaços no mundo todo. A situação da China ainda é uma situação que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, porque a gente teve alguns prazos prorrogados para o tarifaço deles começar efetivamente a acontecer. Eles estão negociando diretamente com os Estados Unidos, mas a gente teve a Índia, dos BRICS, tarifada em 50%, assim como o Brasil. E nessa reunião, o Xi Jinping disse que o Sul global vai se fortalecer, né? Que essa é uma meta que eles precisam, os países, principalmente, né, os países do BRICS, que precisam se unir para fortalecer o Sul global. Acho que é uma declaração muito importante, que acho que também vale a gente falar aqui. Rodrigo, queria te perguntar sobre isso, né? Porque qual é a importância desse fortalecimento do Sul global, dessa união dos BRICS, inclusive que incomoda muito, né, o Donald Trump. Vale lembrar que o tarifaço do Brasil foi anunciado no dia que aconteceu a reunião da cúpula dos BRICS, enfim, aqui no Rio de Janeiro. Teve essa coincidência, mas que também foi bastante simbólica, politicamente falando, pela parte do Trump.
Nos últimos dias eu vi uma importante autoridade brasileira afirmar que Henry Kissinger estaria se revirando no túmulo ao saber, desde onde esteja, das medidas adotadas pelo governo Donald Trump, porque o fortalecimento dos BRICS é um desdobramento lógico da guerra tarifária movida contra o mundo. Sobretudo, alvejando países em desenvolvimento, não é a única saída, é absolutamente inevitável, né, esforços de cooperação entre esses atores, sobretudo em instâncias já institucionalizadas, é o caso do BRICS, não digo nem em resposta à guerra tarifária, mas para que as suas economias, que serão atingidas numa primeira onda de choque, possam resistir a ela e, fortalecendo laços, encontrarem alternativas que serão mantidas ao longo do tempo. Por isso, em um encontro nosso anterior, eu afirmei um déficit bastante grave nesse contexto de cálculo estratégico, né, de avaliação de risco dessas medidas por parte do próprio governo norte-americano. Primeiro porque, repito, eu sempre digo isso, não é? A volatilidade nas negociações econômico-comerciais travadas com os Estados Unidos, né, se agrava ao ponto de atores os mais diversos compreenderem não haver segurança, sequer jurídica, tá? Para que novos acordos comerciais sejam lavrados. No médio e longo prazo, essas redes de cooperação, ou seja, investimentos buscados com outras instâncias, como o Banco dos BRICS, ou diretamente com atores como Índia e China, que agora se aproximam, né? Quando eu dizia dessa importante referência, dizendo que Kissinger estaria se remoendo no túmulo, é porque as medidas norte-americanas, mal calculadas, eu repito, né, produziram a aproximação histórica agora entre esses dois gigantes, Índia e China como uma alternativa à hegemonia absolutamente decadente, né, no sistema mundo moderno, a hegemonia norte-americana assentada no pós-segunda guerra e a pá de cal, digamos, nas instituições acordadas em Bretton Woods. E a Rússia nisso tudo, Rodrigo? A Rússia, Putin, me parece o mais distante dentro da questão dos BRICS e desse fortalecimento. A Rússia vai seguir dessa forma, um pouco mais distante, ou ela entra também nessa questão do fortalecimento do Sul Global? Eu acredito que o compasso agora reinante no Kremlin seja o de espera. Primeiro, Uhum. para a avaliação de quais serão os cenários possíveis desenvolvidos, sobretudo a partir das estratégias norte-americanas. Sem a menor sombra de dúvidas, na sexta-feira declinará da sua proposta de anexação de todo o leste ucraniano, inclusive a região da Crimeia, anexada em 2014, que seja lavrado um termo em que seja declarado a partir de uma anuência ucraniana a legitimidade então do feito. Ele não me parece irá recuar dessa proposta e, enfim, no tabuleiro da guerra, manter essa posição não é algo que seja muito mais custoso para Vladimir Putin. Evidentemente, o agravamento de sanções econômicas, sim, e essa é a ameaça do governo Trump. Agora, a contraparte disso, qual é? Uma intensificação das estratégias russas de fortalecimento dos BRICS. Por isso, eu acredito que pelo menos até sexta-feira nós teremos esse compasso de espera. A ver Uhum. como responderá o governo Trump, que já ameaça com essas medidas então mais severas contra a Rússia e seus parceiros comerciais. Bom, estamos falando da China, não é?
contra a qual a gestão Trump travou no mandato anterior uma uma endurecida guerra comercial, retomada agora noutro patamar de um tarifaço que chegou a 140% e agora desce a 30%, em esforços que tentam recompor relações entre ambos os atores. Então, a reunião de sexta-feira pode ou não agravar as relações entre Estados Unidos e China, jogando na água, tá certo? Todas essas tentativas de contornar esses elementos de crise, de guerra concorrencial que tem reverberações negativas sobre todo o espectro econômico internacional. Rodrigo, deixa eu te aproveitar para falar só mais um ponto dessas ameaças do Trump pelo mundo todo. E no nosso caso aqui, no caso do Brasil, a gente recebe ameaças e até medidas efetivas de outras partes, não só do Trump, mas de Marco Rubio, de Scott Bessent, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, através da Lei Magnitsky, e o tempo todo essas questões voltam a serem faladas. De ontem para hoje, a gente teve integrantes do governo Lula com seus vistos bloqueados, enfim, gente do Ministério da Saúde e gente que foi do Ministério da Saúde lá na gestão da Dilma Rousseff, quando presidente, e que o seu ministro era, coincidentemente, Alexandre Padilha, que é o ministro do governo Lula III, de novo, né? Padilha já foi ministro de outra, estava à frente de outro ministério, mas agora ele é ministro da Saúde. Isso tudo com o pano de fundo do Mais Médicos, que é o programa do governo que segue acontecendo, mas que foi instalado lá no governo Dilma e foi extremamente polêmico por diversos motivos, que trazia, né, ajudava o reforço na medicina brasileira, principalmente em regiões que médicos brasileiros não atuavam, o preenchimento, portanto, dessas vagas por médicos cubanos, né? E que o governo americano traz ali toda uma justificativa de ajudando Cuba, Brasil se envolve, enfim, envolve uma complexidade gigantesca e uma mania de perseguição, né? Então agora, surpreendendo a todos, porque num primeiro momento a gente imaginava, como eles já tinham falado, que outros ministros sofreriam, por exemplo, com a Lei Magnitsky, além do ministro Alexandre de Moraes, mas na verdade foram lá no Mais Médicos da Dilma Rousseff para bloquear visto de integrantes ali do Ministério da Saúde, que tem esse envolvimento, né, com os cubanos, porque trazia os médicos cubanos para cá. Então, a gente pode esperar realmente tudo, né, dessas ameaças. E qual é a intenção do governo americano com essa perseguição em relação ao Brasil, Rodrigo? Bom, vamos analisar num quadro mais amplo de declarações bastante hostis contra não poucas realidades latino-americanas, né? A saber, sobretudo as recentes manifestações em relação, desde Washington, em relação ao governo de Nicolás Maduro e a polêmica aprovação, né, ou melhor, a polêmica divulgação de decreto que afirma a possibilidade de intervenção de forças armadas em questões alusivas a organizações criminosas, e aí tipificando-se a força política que sustenta o governo de Nicolás Maduro como tal, né? Então, o que está no horizonte, parece-nos, não pelo menos a possibilidade de intervenções militares em países latino-americanos. Não é o caso do Brasil, ao menos nesse momento, nada indica que esse seja um cenário possível para a nossa realidade. Aqui, o governo brasileiro assim, de forma bastante simplista e equivocada, né, equiparada à Venezuela, repito, é uma comparação bastante estapafúrdia, mas não nos surpreende,
Recentemente, medidas de segurança pública anunciadas em Washington, que incluem a remoção de moradores de rua, não é? Tiveram como justificativa o fato de os índices de criminalidade ali serem comparáveis às cidades mais violentas do mundo. Por exemplo, Brasília. Assim, sem nenhum dado concreto, assim, absolutamente essa declaração apartada da realidade, que informe que Brasília é uma das cidades mais violentas do mundo. Então, são deformações da realidade que, repetidas muitas vezes, passam a ser compreendidas como verdadeiras, né, por parte daqueles que tomam contato com o que a gente pode chamar de pós-verdade. Né? Vamos lembrar também que, tanto em 2018 quanto agora, desde a campanha eleitoral que antecede o segundo mandato do governo Trump, essas estratégias de pós-verdade é que guindaram e têm mantido essas forças no poder. Né? Sempre o espectro de um inimigo comum, um espectro bastante fantasmagórico e elaborado de forma bastante estereotipada, é que vem sustentando, né, o poder hegemônico contra, entre aspas, inimigos do mundo livre. Né? Então, não se trata apenas de manter uma fortaleza militar e uma grandeza econômica. É preciso ampliar essa capacidade de dominação em direção a uma espécie de liderança intelectual e moral que faz com que o ator hegemônico seja aquele único capaz, por ser moralmente superior, de defender, entre aspas, o mundo livre. Essa é a estratégia que vigorou durante todo o período de Guerra Fria, não é? Reificada quando deslocado o eixo da luta pelo poder para a direção do Oriente Médio, não é? Criado o estereótipo do inimigo muçulmano fundamentalista, logo terrorista. Me parece que é preciso reavivar os espectros do inimigo comum contra o mundo livre, e a América Latina não escapa a essas estratégias, não é? Repito, não há nenhum indicativo de que algo para além disso seja possível contra governos como o Brasil, para além dessas declarações bastante distantes da realidade, como eu disse. E você falou bastante de pós-verdade, de guerra de narrativas. Aí eu queria, para encerrar contigo, acho que não posso perder a oportunidade, porque aconteceu durante a semana, e já que estamos conversando, queria perguntar sobre esse último acontecimento que mais repercutiu ali da faixa de Gaza, e da guerra, principalmente, na verdade, entre Israel e Hamas, que foi a morte dos jornalistas, porque Israel atingiu uma tenda da imprensa com uma justificativa de que um dos jornalistas ali tinha um envolvimento com Hamas. O Anas Al-Shaifi, que era um jornalista premiado, que até ano passado trabalhava na Reuters, uma agência também extremamente séria e importante para a imprensa mundial, e que atuava nesse ano na Al Jazeera, e os outros jornalistas ali, portanto, que também teriam morrido, de acordo com a justificativa de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, por causa dessa pessoa, desse jornalista que a gente está vendo a imagem aqui. E do quanto é extremamente preocupante quando uma tenda de jornalistas ao lado de um hospital é alvo de um ataque. Né? A matança de civis em guerras já é um crime de guerra, e a matança da imprensa é tão cruel e covarde quanto, né? Porque a imprensa que está ali de forma muito corajosa, registrando a história e mostrando o que está acontecendo. Então, acho que, para a gente encerrar, eu queria te perguntar sobre isso também. A guerra entre Israel e Hamas vai seguir acontecendo, né? Não tem nenhuma nuance de cessar-fogo, já acontece há anos, e há crimes de guerra dos dois lados, e Benjamin Netanyahu segue extremamente firme, falando, né, que o Hamas impede que a comida chegue para essas pessoas que a gente vê
passando fome, morrendo de desnutrição, e também pelo lado do Hamas, claro, também indica o quanto Israel vem cometendo os crimes de guerra. Não há nenhuma perspectiva de paz, nem no curto, nem no médio, e eu arrisco dizer, nem no longo prazo. Sobretudo após as declarações do governo de Netanyahu quanto ao intento de tomar toda a faixa de Gaza, para que uma vitória definitiva contra o Hamas seja alcançada e com o objetivo de libertar os reféns que ainda estão sob julgo do Hamas. Há em torno de 50 reféns e já sabidamente algo como 20 ainda estariam vivos. E sob o pretexto, então, de libertá-los, algo que, enfim, não tem consenso em relação às famílias de reféns que temem que uma incursão militar com o escopo de tomar toda a faixa de Gaza possa resultar na execução dos seus entes queridos, não é? O que nos põe a pensar sobre os desdobramentos subsequentes de uma incursão como tal. Eu repito, não há perspectivas de paz nem no curto, médio e longo prazo, também porque não há interlocutores legítimos em ambos os... não me refiro a ambos os lados, não é? Porque eu estou dizendo, sobretudo, acerca do Hamas, não é? Para que conversações de paz possam ser exitosas. Nem vontade política e tampouco, no caso do Hamas, atores que possam vocalizar interesses representando o povo palestino. Não tenho... nada me indica que o Hamas represente efetivamente os interesses do povo palestino que, enfim, é fustigado pela guerra, que sofre com a guerra e não pode ser tratado como dano colateral, né, enquanto população civil, de um enfrentamento militar de tamanha envergadura. Tampouco a morte de jornalistas, não é, que quando ocorre, via de regra, é concebido como dano colateral, quando afirma-se a intencionalidade, né, de uma ação como essa, eu acho que a gente muda o patamar da própria discussão, não é? Exato. Então, também a falta de interlocutores se soma à falta de mediadores, né, aptos a alcançar a paz sem que persigam interesses próprios. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que não tem se colocado propriamente como interlocutor aí, mas a falta desses elementos nos indica a impossibilidade da paz nesse momento e nos momentos subsequentes, não é? Agora, a pensar o que fará o governo de Benjamin Netanyahu quando o conflito chegar a seu termo e os objetivos de Israel forem alcançados. Refiro-me à sua muito frágil condição de governo sem uma base de sustentação, de apoio, sobretudo no parlamento, onde ultra-ortodoxos já abandonaram o barco. É claro que pode haver o que se costuma dizer na realidade israelense, um apoio desde fora, ou seja, não precisa uma força política estar na base de apoio do governo para que efetivamente em pautas singulares esse apoio se realize. Agora, a habilidade política de Netanyahu em manejar esses dissensos, ela não tem se manifestado para que se garanta o término do seu mandato sem que ele se enfrente, sobretudo com aquelas denúncias de corrupção que já pesavam contra ele no embate que travou com o Supremo Tribunal de Israel. Perfeito. Conversamos sobre diversos assuntos internacionais com o nosso internacionalista, o Rodrigo Medina, chefe do Departamento de Relações Internacionais da USP. Medina, é sempre um grande prazer, viu? Até uma...
É da Exato, Unifesp. da Unifesp, desculpa. É, enfim, é sempre um grande prazer. A gente volta a se falar em breve. Obrigado, Natália. Obrigado aos nossos espectadores. Muito bom estar de volta aqui e discutir com vocês problemas candentes do mundo contemporâneo. Exatamente. Bom trabalho aí. Vamos voltar a